Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo é extremamente importante. Ontem, dia 2/5 de 2020, foi a live anual aí do Warren Buffett, que para quem não conhece, o Warren Buffett ele é um dos investidores mais antigos aí do mercado financeiro. Com certeza, se você é investidor, você já viu pelo menos uma frase dele aí no Instagram que todo mundo posta. E ontem foi a live dele para falar sobre as ações, sobre o pensamento dele de longo prazo, de médio prazo, sobre alguns setores, especificamente para os investidores da Berkshire, que é a empresa dele, a holding dele. É mais óbvio que isso se reflete para todos nós. Então, se você é um investidor de longo prazo, já deixa um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Sem mais delongas, vamos lá. Ele começa a live falando, obviamente, pela situação atual, né, que a gente está vivendo aí, a nova crise, que eu não posso falar o nome desse vírus, mas ele dá alguns exemplos aí. Então ele começa falando que o lado bom, né, não é tão letal como a gripe espanhola, né, principalmente assim, citando os piores casos. Ele cita muito, ele fala muito que isso é uma interrupção no crescimento, então interruption in growth, que a América estava vindo em uma ascensão e acabou tendo aí essa interrupção no crescimento. Ele cita aí que os Estados Unidos, ele dá um exemplo legal, querendo dizer que os Estados Unidos é novo e em pouco tempo ele já fez muita coisa aí, já cresceu muito. Os Estados Unidos tem 231 anos e somadas aí as idades dele com o Charlie Munger dá 185 anos. Então aí ele vai citando aí sobre a gripe espanhola, ele cita a guerra civil que matou aí mais de 4 milhões de pessoas. E o que tudo isso tem em comum é que tudo isso foi uma interrupção econômica, ele chama de economy interruption. E ele fala que isso não pode simplesmente deixar você de desacreditar no futuro. Então, você tem que continuar acreditando no futuro. Falando especificamente sobre ações, ele dá um exemplo muito legal aí sobre o tempo. Ele pegou Dow Jones, no dia que ele nasceu, estava em 240 pontos. E hoje aí a gente chega em mais de 24 mil pontos, já chegou a bater 30 mil pontos na máxima. Então ele mostra, nesse exemplo, ele cita Never bet against America, querendo dizer, né, nunca aposte contra a América, porque eles têm um potencial crescimento aí no longo prazo muito absurdo. Então ele até cita, né, ele fala, ó, a gente pode até ter algumas interrupções aí no meio do caminho, mas no longo prazo não é inteligente apostar contra a América. Esse exemplo é legal porque ele sempre fala que tem que investir em negócios, né? Tem uma frase dele que compre uma empresa como se amanhã a bolsa fosse fechar e só fosse reabrir daqui 10 anos. Então, esse sempre foi o pensamento dele, esse é o mindset que ele sempre teve, mesmo hoje, aí com quase 100 anos, ele continua comprando empresas pensando para daqui 20, 30 anos. Então, essa foto que eu deixei é uma frase dele aí que faz muito sentido para o pensamento dele e para o que ele age, né, em relação a Berkshire. Comprar um negócio. Então, o exemplo que ele dá, né? Você compra uma fazenda, você está basicamente exposto ao mercado de alimentos. Você não vai ficar analisando e o seu foco não vai estar no preço daquela fazenda diariamente. A partir do momento que você comprou a fazenda, o seu foco é o negócio daquela fazenda, como ela vai estar daqui 20, 30 anos sobre o negócio dela. E aí a frase que ele deixa aí, com certeza vai ser copiada como todas, nós continuamos comprando negócios. Essa sempre foi a prerrogativa dele, ele compra negócios e não simplesmente uma empresa, um papel. Agora falando mais especificamente sobre a Berkshire, ele fala que os ganhos no momento não são tão importantes porque a gente não sabe qual vai ser a consequência do Covid, qual vai ser o impacto ainda para o médio e longo prazo. Ele fala que a Berkshire perdeu aí quase 50 bi em valor, mas que isso foi só a cotação das empresas que caíram, então meio que complementa o primeiro ponto. E ele fala bastante sobre o caixa. Acho que muita gente estava achando que ele estava com caixa muito alto, mas ele falou que não tem tanto caixa como as pessoas pensam, que está aí em torno de uns 8 bi, que para nós é muita coisa, mas para a Berkshire não é tanto, porque isso também é algo que ele pode usar para outros fins. Ele elogia muito o Fed, e faz sentido, né? A gente vê aí no mundo uma reação muito rápida dos bancos centrais. Para quem não sabe, o Fed é o banco central dos Estados Unidos, então ele elogia muito o Fed em relação à velocidade e à reação muito forte também, colocando aí muita grana nos Estados Unidos para poder ajudar as empresas, ajudar as pessoas, os autônomos. E aí automaticamente ele fala também sobre a impressão de dinheiro.
Então, qual seria a consequência, qual vai ser a consequência, né, de estar imprimindo tanto dólar aí loucamente para poder jogar esse dinheiro na economia? Ele responde com uma outra pergunta. Qual é a consequência em não fazer nada? Não fazer nada nesse momento com certeza seria muito pior. Dois setores importantíssimos que ele cita é o setor de airline, né, airline business. Ele cita que ele vendeu aí as ações da American Airlines porque ele não vê uma recuperação tão rápida no curto, médio prazo e talvez ele não vê nenhuma recuperação como era antes, né? Então, querendo dizer, eu também já vi isso em alguns lugares, né? Que talvez as pessoas vão começar a voar menos devido a essa nova moda aí de lives, então pode ser que o novo 100% seja 25% menos do que o que era antes dessa pandemia. Basicamente é isso. Então isso, junto com a quantidade de aviões que a American Airlines tem, junto com, enfim, os custos, ele acabou saindo dessa área porque ele não gostou muito aí dessa visão dele de médio e longo prazo em cima dessa área. E um outro setor também que ele não está apostando é o setor de petróleo. O setor de petróleo, para ele, né, as reservas estão muito cheias, isso vai demorar muito tempo ainda para se esvaziar, e a tendência é o preço se manter baixo. Então, para ele é muito arriscado investir em empresas de petróleo nesse momento. Aquela pergunta que não quer calar, né, que todo mundo quer saber, é hora de comprar ou não? E aí ele deixa claro, mais uma vez, que ele não tem muito caixa, que esse caixa é mais para um seguro, né, ele fala de um insurance, em caso de uma necessidade de uma liquidez, né, muito rápida. Mas ele disse, obviamente, que se você quer comprar um negócio e você não precisa de dinheiro para o curto, médio prazo, então que não é para você ter medo. Se pergunte como que o negócio vai estar nos próximos 20 a 40 anos e não nos próximos 2 a 3 anos. É aquele bom e velho pensamento dele aí de comprar algo visando um longuíssimo prazo. I never felt financial fear. Ele nunca sentiu um medo financeiro, ou seja, ele nunca sentiu um medo de comprar um negócio porque ele sabia que estava fazendo um bom negócio aí visando longuíssimo prazo. Sobre ser uma boa hora de pegar dinheiro emprestado, para ele é uma boa hora. É óbvio que nos Estados Unidos a taxa de juros está 0,25, praticamente zero. A gente aqui está 3,75, mas no nosso país a taxa de juros não reflete tanto em relação ao empréstimo. Se você for pedir um empréstimo no seu banco, com certeza ainda vai estar uma taxa bem alta. Então aqui é para a gente tomar um pouco mais de cuidado. Embora esse cenário pode mudar. Se você não viu meu vídeo, tem um vídeo aí falando sobre a taxa de juros a 1,5%. Isso pode acontecer ainda esse ano, segundo o Banco Itaú. Se você não assistiu, assiste esse vídeo, tá bem legal. Para o Buffett, não tem como essa massiva injeção de liquidez não refletir em inflação. Então, como está aí na foto, ele não vê uma taxa de juros negativa e uma impressão de dinheiro no mesmo cenário. Não tem como, tá? Ver para crer, né? Que é mais ou menos o que diz essa expressão, see to believe it. Então, assim, com certeza a maior questão e a mais interessante na economia vai ser essa nos próximos anos para a gente discutir. E para finalizar, não menos importante, buybacks. Tá? Buybacks são recompras das ações. As empresas estão anunciando aí algumas recompra das próprias ações porque estão vendo que elas estão muito baratas. Para o Buffett isso é errado em qualquer cenário, não é legal, tem que ter esse dinheiro aí, tem que ser usado para fazer a empresa crescer. Então dizer estamos recomprando 5 bi é loucura em qualquer preço. Sem contar os financial engineering, que nada mais é do que engenharia financeira. Ele citou aí que tem algumas empresas, possivelmente a Boeing que ele estava falando, que são empresas que estão recomprando as ações para poder alavancar o balanço e dizer que estão aí com um certo lucro, sendo que na verdade não estão. Isso não é legal, esse dinheiro tem que ser usado para o crescimento da empresa. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, compartilha com seus amigos e, obviamente, nunca se esqueça, cuide bem do seu rico e suado dinheirinho.